Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver. Eu sou mais que vencedor. Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos e a todo mundo, que haja paz, segurança, prosperidade e que a presença do Senhor possa estar em cada um de nós. E como foi dito na última concentração em Fortaleza, Ceará, a paz ela se deriva do sacrifício, do sangue de Jesus na cruz, da entrega, né? O derramamento do sangue dele. Só o sangue de Jesus pode dar origem à paz. Portanto, quem quer ter paz tem que se envolver com Deus, tem que depender de Deus, tem que reconhecê-lo. Foi o que Nicodemos fez, né? Nicodemos, ele era um homem culto, um homem, uma autoridade, né? Fazia parte do sinédrio, do conselho lá. E ele e seus colegas começaram a observar Jesus Cristo e a trajetória de Jesus e acompanhando, né? Investigando, na verdade. É o que acontece conosco, nós somos investigados em todos os lugares onde vamos. Os nossos passos são investigados, são acompanhados. Imagina até hoje quantas autoridades estiveram na igreja observando se é verdade isso que mostramos na televisão, tá? Se realmente há comprovação dos milagres. E no livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, uma espécie de parlamentar, né? E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, o Nicodemos não era um homem comum, né? Um cidadão comum. Ele era uma autoridade, né? Uma grande autoridade. E ele foi de noite ter com Jesus, porque não queria ser visto, porque as autoridades, os demais, né, poderiam questioná-lo. Você está virando crente também agora? Você está acreditando neste homem? Você está querendo segui-lo, né? Porque acreditar, até os outros, os colegas dele também acreditavam já. Só que não dava o braço a torcer, como hoje, por exemplo. Hoje, agora mesmo, tem muita gente de posse, muita gente investida de autoridade, que depois de ver os milagres que aconteceram no Ceará, em Fortaleza, que aconteceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, no Nordeste, no Norte, e lá fora também, em Angola, Moçambique, né? Porque nós passamos aqui todos os dias milagres em diferentes lugares, estados, países, né? E as pessoas, depois de assistirem,
mesmo acreditando, mesmo comprovando a veracidade, a verdade, eles ficam escondidos. Se comprovasse alguma mentira, se encontrasse alguma falha, certamente iriam à imprensa, ao Ministério Público, tá? Nós seríamos processados, intimados a comparecer, a depor, a explicar e possivelmente seríamos presos, é claro. Seríamos presos. Porém, comprovando a veracidade, aí eles se recolhem e só ficam observando. Mas como é que o senhor sabe que eles acreditavam, eles sabiam que se tratava do Filho de Deus, do ungido de Deus? Porque Nicodemo ele se expressa no plural. Presta atenção. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos, esse sabemos aqui, sabemos que és mestre. Se fosse só ele do conselho ou do parlamento, se ele fosse o único, a única autoridade a acreditar, ele diria o seguinte: eu sei que o Senhor é ungido de Deus. Eu sei que o Senhor vem da parte de Deus. Mas ele não disse eu sei, ele disse sabemos. Mostra lá. Sabemos que és mestre, quer dizer, plural. Ele e outros sabiam que se tratava de um ungido de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos não estava falando com Moisés, com Elias, com Josué, e muito menos com Valdemiro, né? Que é menor, muito menor. Nicodemos falava com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tinha a divindade, era um homem de carne e osso, aparentemente, mas é o Filho de Deus. E quando ele diz, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, eu me ponho a pensar se você tem motivos para duvidar da obra de Deus. Quando Nicodemos, ele, na sua sabedoria, no seu conhecimento de autoridade, porque era um homem de autoridade, um homem dos principais, diz a palavra. E quando ele diz assim, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, falando com Jesus, aí eu me ponho a pensar, se o Filho de Deus, o divino, tá? O santo, foi interrogado, digamos assim, ou interpelado, né? Foi procurado por Nicodemos, uma autoridade, e esse afirmou que ele era ungido de Deus, porque ninguém pode fazer o que ele fazia se Deus não estiver com ele. Aí o que eu penso é o seguinte, se o santo precisava da intervenção, da participação de Deus para fazer aquilo, e nós, pecadores, eu, e os bispos, pastores, obreiros, o que será que você pensa, você que está do outro lado? Porque o ungido de Deus, o santo, né? O Senhor Jesus, o Salvador, ele precisava da participação do Pai para fazer aqueles milagres. E não foi só o Nicodemos que afirmou isso, o próprio Jesus falou também que aquilo que ele dizia, né, era prescrito pelo Pai. Ele disse assim, o Pai é quem prescreve o que eu vou dizer. Isso significa que Jesus, na verdade, ele tinha no coração dele um texto dado pelo Pai. Ele falava aquilo que o Pai dava para ele. Isso deveria colocar você também a pensar, né? Se o santo precisava da participação do Pai para mostrar aquelas obras, e essas obras que mostramos, né, que não chegam a ser exatamente iguais àquelas, mas bem semelhantes e parecidas, como, por exemplo, o leproso curado, purificado, o paralítico que anda, o cego que vê, o surdo que ouviu ali
na concentração da cidade mundial de Fortaleza, aquela mulher surda, né? Enfim, são tantas as pessoas restauradas, transformadas, abençoadas. E será que isso não toca o seu coração? Será que isso não mexe com a sua sabedoria, com a sua cabeça, né? Porque pressupõe-se que o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem, e é verdade, autonomia, autoridade, poder para realizar os milagres. Mas o Nicodemos sugere que ele fazia porque recebera do Pai. E ele próprio disse que recebera do Pai. Não é verdade? Mas e eu? De quem eu recebi, então, esta unção? E os bispos, os pastores, os que ministram nessa obra e que mostram obras que não são próprias do homem, tá? Os que ministram nesse ministério e têm mostrado milagres e maravilhas que não são próprios do homem. Aliás, na face da terra, dentre os mais de 7 bilhões de pessoas que o mundo tem, ninguém pode fazer isso. Nem eu, nem ninguém. E o que você pensa disso? Qual é a sua reação, né? Por que você se recolhe? Por que você não toma uma atitude também? Não reconhece a grandeza de Deus nessa obra, nesse ministério. Então eu estava meditando aqui, pensando, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele falava era com o santo. Se ele estivesse falando comigo, Nicodemos, se referindo a um desses leprosos que mostramos já purificados e outros, né, enfermos, provavelmente o tom seria diferente. Talvez ele dissesse assim: Valdemiro, você é um miserável lá da roça, do meio do mato, um pecador. É certo que Deus está na sua vida para acontecer isso. Você não tem condição de fazer isso. É óbvio que ele ia dizer assim. Porque se com o santo ele falou, ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele, e como pecador, não é verdade? Então é claro e evidente que Deus tem participado dessa obra e tem feito maravilhas. Porque os homens são limitados, nós somos limitados. Continuando, Jesus disse assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, tá? Esse nascer de novo significa matar aquela natureza da carne, né, do homem, do velho homem, e retomar, né? Ou seja, mudar conceitos. E uma criança, normalmente, ela está sempre aberta ao ensinamento, ao ensino, ao conselho, à orientação. A criança, ela não tem vontade própria, não tem uma diretriz, iniciativa. Uma criança, ela está pronta a aprender, né? Ela está sempre recebendo instruções do pai, da mãe, e da forma como ela é ensinada é que ela se comporta, né? E esse nascer de novo quer dizer virar criança, deixar que Deus te ensine, te oriente, esquecer aquilo que você aprendeu no mundo e virar um discípulo, um aluno da palavra de Deus, dos ensinamentos bíblicos. Nascer de novo, mudar suas atitudes, tá? E esse ver o reino de Deus é ver Deus, tá?
E os limpos de coração é que podem ver Deus. Então, a criança é limpa de coração. Então, esse nascer de novo sugere muita coisa. Uma criança não tem raiva, não tem mágoa. Ela até briga, né? Ela até reage a determinadas coisas, mas passou, cai no esquecimento. Eu duvido que você vai ver duas criancinhas que às vezes brigam na sua frente, uma emburrada com a outra depois. Nada, aquilo ali é coisa de momento. Então envolve tudo isso. O nascer de novo é ter o coração limpo. É não se prender a nada. Uma criança não se prende a nada. Nada. Uma criança se agarra a um brinquedo, se você oferece outro, ela deixa aquele de lado e vai para o outro. Então esse nascer de novo é você estar sempre aberto, sempre livre, com o coração livre mesmo, limpo, diante de Deus e das pessoas. Tá? E ver o reino de Deus é você ter acesso direto, é você não olhar para as dificuldades, olhar sempre para Deus, né? Ver aquilo que Deus te oferece, te apresenta, te dá. Então o Nicodemos ele teve uma escola bíblica, né? Uma aula, tá? E continuando, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então respondeu, em verdade te digo, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse nascer da água é você aceitar Jesus, porque o batismo, ele significa isso. O batismo significa esquecer o passado, né? Apagar o passado, enterrar o passado, sepultar e recomeçar. Ou seja, nunca é tarde para se recomeçar. Não. E quando nós aceitamos o batismo nas águas, é isso. Nós vamos recomeçar. De repente você é uma pessoa que tem uma vida de sofrimento mesmo, de angústia, de lembranças ruins, uma vida de muita luta. E você gostaria de esquecer tudo isso. A melhor coisa, na verdade, aquilo que é necessário, né? Como Jesus falou em relação a Marta e Maria, ele disse uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que é estar junto dele, né? Se você quer retomar, recomeçar, abre o seu coração, entrega a sua vida, os seus caminhos ao Senhor Jesus. É isso, não estou falando de religião, de profeta, de placa de igreja, não. Esse negócio de religião, isso não resolve nada, não. Jesus, o apóstolo Tiago, né, pelo Espírito Santo, falou, foi claro que se alguém supõe ser religioso, deve ter o coração limpo, despojado. Porque a religião verdadeira é manter o coração incontaminado do mundo e assistir os necessitados. Então Nicodemos não entendeu muito bem, embora fosse culto, né? Mas essas coisas não se aprendem na escola, são reveladas por Deus. Em contrapartida, o Pedro, que era analfabeto, né? Que virou o apóstolo Pedro, ele foi revelado. Quando Jesus pergunta o que as pessoas falavam dele, achavam dele, disseram que alguns diziam que ele era o João Batista, o Elias, ou um profeta qualquer. E vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então é Mateus 16. Pedro falou para mim, tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Olha só. O Nicodemos também não estava muito longe, né? Ele disse que aqueles sinais, aqueles milagres que ele via ao observar, ao investigar Jesus, ele e os colegas, só podiam vir de Deus. Mas o Pedro foi mais além, né? O Simão, quando disse, para mim o Senhor é o Cristo, afirmando, né? O Senhor é o Messias, é o Salvador. Jesus falou, o Pai te revelou.
E por isso você recebe a chave. Quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa recebe Jesus na vida dela, ela recebe também essa chave. E ela passa a ter uma nova vida, uma vida com autoridade de Deus, ungido de Deus. E nós convidamos você para isso. Vem estar conosco, procura a Igreja Mundial do Poder de Deus. Domingo próximo, teremos o grande domingo dos benditos de Deus. Domingo, se Deus quiser, estaremos ali em Santo Amaro, às 7 da manhã e 10 da manhã no Brás. Sendo que em Santo Amaro, a imposição de mãos a partir das 5 e no Brás a partir das 9 da manhã. Portanto, 7 e 10, 7 em Santo Amaro e 10. No último domingo, estivemos no Ceará, em Fortaleza, na Cidade Mundial. Domingo próximo, portanto, se Deus quiser, em São Paulo, Santo Amaro e no Brás. E Deus vai fazer algo grandioso. No dia 2 de fevereiro, a reinauguração ali em Curitiba, Paraná, acho que era no sábado, não é isso? Às 10 horas da manhã. A reinauguração, Deus devolve para nós aquilo que nos pertence, né? Cidade Mundial dos Sonhos, ali em Curitiba, com uma multidão, um mar de gente. E você verá com certeza a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida. Se você entendeu a mensagem, gostou, vou mostrar imagens fortes, milagres. Queria que você me ajudasse a fazer o programa, patrocinando, sustentando a obra de Deus. Ajude-nos, semeie nessa obra, tá? Você vai semear, você vai plantar e vai colher, tá bom? Dá uma ligadinha na central. Este mês de fevereiro está chegando aí. Nós vamos entregar o martelinho com óleo, representando, simbolizando a palavra de Deus. A mensagem que pregamos no último domingo, na Cidade Mundial de Fortaleza, que a palavra de Deus ela é representada pelo fogo e pelo martelo. Quando um juiz dá uma sentença ali, ele confirma com o martelo, aquilo ali é tirado da palavra, é a autoridade, é a palavra final. Então, nós vamos dar um martelo, o mesmo martelo, tipo aquele que eu usei na reabertura da Cidade Mundial do Brás, quando estava já há alguns anos fechada. E eu bati o martelo ali com o povo na porta, você pode ver imagens. E o poder de Deus agiu. E nos foi devolvido aquilo que é nosso, que é da obra, que é de Deus, que é do reino de Deus. Mesma coisa na Cidade Mundial de Curitiba. E você vai bater o martelo também, vai determinar a sua vitória. Então liga na central agora e a oferta é simbólica. É para todos, de R$153. R$153 vai ser a sementinha, a oferta, tá bom? Vamos falar com Deus então. Pai querido e amado, nós entramos em oração na Tua presença. Está escrito, Senhor, invoca-me e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Nós o invocamos agora, toca na vida do Teu povo e de maneira grandiosa muda a história deles. Faz o que homens não puderam fazer. Faz maravilhas, meu Pai. Cura, liberta, transforma, restaura. Toca naquele que está desenganado, que está aflito, que está preocupado, talvez até desesperado. E dê vitória, Senhor. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Beba d'água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Domingo, então, vai ser forte demais. 7 da manhã em Santo Amaro. A partir das 5 já impondo as mãos. E a partir das 9 a imposição de mãos no Brás e 10 horas ministrando. Deus abençoe, fiquem com Deus e até lá. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento.
quero ver! Eu sou mais que vencedor!